Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre pedofilia. A pedofilia é um dos problemas mais sérios que enfrentamos na sociedade atualmente. Embora seja um problema antigo, recentemente ele ganhou muita notoriedade, principalmente nos casos envolvendo o clero, o clero católico. Vamos falar disso em dois filmes, começando com o Efeito Borboleta de 2004. Embora esse filme seja famoso por envolver uma questão de ficção científica, ele traz muito bem essa questão dos efeitos, dos reflexos da pedofilia. É difícil falar, ou talvez seja enfadonho falar só a definição do que seja pedofilia. É mais importante e contundente falar dos efeitos que ela causa, e é o que esse filme traz. Nesse filme, um pai chamado Sr. Miller, interpretado pelo Eric Stoltz, ele tem dois filhos, o Tommy, interpretado pelo William Scott, e a Calig, pela Amy Smart. São dois meninos adoráveis, dois filhos adoráveis, mas que o pai acaba utilizando para produzir pornografia infantil. Ele fazia isso há um bom tempo, por isso que o menino era um pouco estranho, a menina também um pouco introvertida, até que um dia o namoradinho dela, que era o Ivan, interpretado pelo Ashton Kutcher, ele vai participar numa dessas sessões. E aí ele percebe o que está acontecendo ali. Aparentemente seria só uma sessão de fotos. Quando ele se dá conta do que realmente estava acontecendo, ele se revolta com aquilo, pega a menina, sai correndo com ela, enfim, ele sabota toda aquela situação ali. E tudo isso vai ter um reflexo muito forte. O trauma nos filhos vai ser muito poderoso. O Ivan vai tentar tratar disso com a Calig, porque ele gosta muito dela, mas já é tarde demais. O menino, o Tommy, se torna um sádico, ele ateia fogo em animais, gosta de praticar bullying, enfim, ele se torna um verdadeiro delinquente, e a menina acaba desenvolvendo, digamos, pulsões suicidas, e ela acaba até suicidando. Bom, o Ivan, ele tenta se desfazer disso, ele tenta inverter ou reverter essa situação. Acontece que aí essa parte mais ficção do filme, ele tem a capacidade de voltar no passado. Se ele conseguir se concentrar, ele consegue voltar no passado. E aí ele tenta voltar em vários momentos, em situações que ele poderia evitar o suicídio da Calig, tudo que aconteceu, na verdade. Então ele volta ao passado para tentar consertar aquilo que de errado aconteceu lá. Bom, é claro que todo mundo tem um pouco desse desejo, voltar ao passado para consertar problemas. Mas será que esses problemas realmente se resolveriam? Ou eles se tornariam ainda piores? Essa é a tese do filme. O filme mostra que em vários momentos ele voltando, ele mais atrapalha, mais estraga ainda mais a situação do que conserta. Muitas vezes nós estamos presos ao passado ou muito obcecados com o futuro. As duas situações, obviamente, são ruins. Temos que, na verdade, assumir o quê? A responsabilidade por nossas escolhas. E aquilo que não foi a nossa escolha, a gente tem que conviver com isso, tentar aceitar ou tentar trabalhar mentalmente isso, claro, sempre com ajuda possível, qualquer ajuda é bem-vinda, mas principalmente a profissional. Então, trabalhar com isso, aceitar isso, tentar, digamos, digerir e entender o que aconteceu. Por quê? Porque são processos complicados e não tem como trilhar o caminho a não ser caminhando nele. Não dá para trilhar um caminho aderindo a atalhos. Nesse caso não tem jeito. O outro filme é Confiar, de 2010. Um filme bastante polêmico quando foi lançado, mas um filme importante, um documento importante. A Annie, interpretada pela Liana Liberato, é uma menina que ela confia muito nas pessoas. Ela teve uma boa família, uma boa formação, tem bons amigos e ela acredita nas pessoas. Ora, a confiança é um sentimento essencial. Ele nos torna mais positivos, nos torna mais abertos para nos relacionarmos com os outros. Porém, isso tem um problema. Tem um problema porque nós também abrimos espaço para certos perigos na nossa vida.
No caso, a Ana acaba se envolvendo pela internet com um rapaz, que ela acredita ser um jovem da idade dela. Um dia ela marca o encontro e quando ela chega lá, ela percebe que é um homem muito mais velho e que acaba tendo então relações sexuais com ela. Ora, a confiança, que é o nome do filme, né? Na verdade o verbo confiar, trust, ele é difícil você ter confiança, mas também é difícil recuperar quando você perdeu. Então, ela perde a confiança em tudo. E ela, na sua angústia, na sua dor, ela acaba negando que foi molestada, que foi estuprada e acaba culpando os pais. Ou seja, toda a raiva que ela está sentindo internamente, ela acaba descarregando nos pais, culpando eles desse evento, né? De alguma forma. Então, são momentos em que é difícil aceitar a realidade. Qualquer pessoa que passe por um trauma nesse nível ou dessa natureza vai acabar mas vai acabar negando de alguma forma, a princípio, a realidade. Até ela aceitar aquilo como um fato, sim, aquilo realmente aconteceu, isso leva um tempo e tem um processo. Então, é um perigo tudo aquilo que está pressuposto em relacionamentos virtuais. A internet ela traz tanto atrativos quanto perigos. Em alguns casos, muito mais perigos do que atrativos. E o jovem não se dá conta disso. Ele ignora, embora teoricamente ele saiba disso, mas na hora ali que ele está envolvido numa situação, ele acaba se esquecendo disso. O problema é a internet? Não. Obviamente, a internet é só uma ferramenta, é só um meio. Então, antes de demonizar a ferramenta, é mais adequado pensarmos no mau uso que se faz dela. Então, fazemos mau uso da ferramenta, temos que repensar isso, talvez isso faça até parte da condição humana. O homem, né, o ser humano, corrompe tudo aquilo que ele toca. Ele produz coisas boas, bonitas, ou encontra já prontas, né, na natureza, e ele consegue destruir. A maldição, ou talvez faça parte da nossa condição, essa atitude. Mas é melhor pensar no uso da ferramenta, porque ela sim é importante, ainda muito necessária. Então, a pedofilia em 2 filmes, efeito borboleta, né, o efeito retroativo, um cenário mais catastrófico da pedofilia, e o confiar, onde um ambiente familiar é praticamente arrasado por uma notícia dessa. É um assunto difícil, um assunto duro, temos que falar sobre isso, né? E estamos aqui propondo a discutir com vocês. Ok? Então é isso por hora, até a próxima, valeu!